Vamos então iniciar a nossa live. Eu assumo que todos estão me escutando bem, testando aqui. Se vocês não estiverem escutando, por favor, dê um comentário aqui no chat, que eu corrijo o que estiver errado. Muito bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Bom dia aos que estão se conectando lá do outro lado do mundo, onde são precisamente 7 da manhã de sábado. Eu quero iniciar essa live, ou essa aula, ou esse webinar, o termo não importa. Eu quero iniciar essa live dizendo duas palavras para vocês. A primeira é obrigado e a segunda é parabéns. Parabéns porque vocês tomaram a decisão de usar esse tempo de vocês numa sexta-feira à noite para aumentar a educação financeira de vocês para aprender. E mesmo em tempos de isolamento social, eu sei que vocês teriam muitas outras opções para usar o tempo de vocês. Então, essa é a primeira. Parabéns por vocês terem tomado a decisão de investirem o tempo de vocês, que é um recurso não renovável, que vocês não têm mais como buscar ele de volta, investirem esse tempo de vocês no aprendizado e na educação financeira. A segunda palavra é obrigado por vocês terem me escolhido e escolhido o canal Independência Financeira como fonte dessa informação sobre educação financeira. É uma honra e como uma troca para vocês pela preferência de vocês, saibam que eu fiz o meu melhor e eu fiz tudo que estava ao meu alcance para produzir um conteúdo para vocês com a melhor qualidade possível, que seja útil, que seja relevante, e fiz o possível também para que a entrega desse conteúdo, em termos de qualidade de som, imagem e a experiência tecnológica, fosse a melhor possível dentro das minhas possibilidades. Então, essa live que a gente está fazendo hoje, ela na verdade ela é uma continuação do que a gente fez há 3 semanas atrás. Então, como alguns de vocês que estão aqui hoje novamente estiveram naquela live 3 semanas atrás ou assistiram a gravação dela no canal do Independência Financeira no YouTube, mas alguns de vocês estão chegando pela primeira vez. Então, deixa eu só contextualizar a situação aqui para vocês entenderem qual é o plano para hoje e o que a gente vai tentar fazer nessa noite. Então, naquela live de 3 semanas atrás, nós conversamos sobre os 9 passos que podem te levar do cheque especial, de uma situação de endividamento, até a independência financeira. Mas claro que esse é um material bastante abrangente e a gente tinha um tempo bastante limitado naquela noite, então a gente passou muito rapidamente por vários dos conceitos que eu utilizo no meu conteúdo. Então, baseado nisso, baseado no feedback, na reação que eu tive de algumas pessoas naquela noite, eu decidi marcar então mais uma série de 3 lives, onde a gente vai poder focar um pouco mais em áreas específicas desse processo de independência financeira, e aí a gente pode ir um pouco mais a fundo. Então, na noite de hoje, a gente vai estar falando sobre o que eu chamo de a fase inicial do processo da caminhada de independência financeira, que é, basicamente, sendo bem franco e direto, que é a gente aprender a gastar menos do que a gente ganha. Em português bem simples, é isso. Então, eu vou estar dividindo com vocês alguns conceitos, algumas ideias nessa área, e aí bem no final, então, a gente vai falar de uma ferramenta específica que está à disposição, que é a minha famosa planilha no Microsoft Excel, onde que eu pessoalmente venho usando há bastante tempo. Eu vou dividir com vocês rapidamente. Então, esse é o plano para hoje e é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Eu não vou me apresentar formalmente, porque aos que não me conhecem, aos que estão chegando pela primeira vez, existe toda a minha biografia está disponível no site do Independência Financeira. Então, eu só vou falar rapidamente qual é o conceito por trás desse projeto de independência financeira. Então, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu atingi o ponto da independência financeira, eu decidi deixar o mundo corporativo e decidi viver juntamente com a minha família algumas aventuras. E a partir do ano passado, então, eu comecei a me dedicar a esse projeto de levar educação financeira, levar conhecimento, dividir um pouco do conhecimento que eu tinha e tenho em relação a esse tema que eu sou tão apaixonado. Então, isso começou mais ou menos há uns 6 meses atrás, e desde então eu tenho me dedicado a esse projeto, dei o nome a ele de Independência Financeira 168, e como falei para vocês, tenho me dedicado a essa ideia de gerar conteúdo
na área de finanças pessoais e de investimentos, que é uma área que eu acredito que muitas pessoas são muito carentes e o resultado da nossa vida tem muito a ver com as decisões que a gente toma ao longo da vida nessa área. Então, tenho procurado gerar esse conteúdo aí de 6 meses atrás para cá, e a ideia aqui é que eu estou usando a vantagem da posição que eu estou, que é de estar numa posição de independência financeira, para gerar esse conteúdo de forma gratuita. Então, a ideia, vamos dizer assim, o modelo de negócios é procurar gerar o material de mais alta qualidade possível, de forma totalmente gratuita e ir construindo uma audiência. E aí, depois, eventualmente, no médio, no longo prazo, eu posso eventualmente começar a capitalizar, a rentabilizar isso, mas não é essa a ideia nesse momento. Em função de eu ter uma situação financeira confortável, eu não estou com pressa, eu não preciso gerar receita imediatamente, porque eu sei que a minha situação permite. Então, acho que esse é o conceito e eu, particularmente, modestamente, acredito que, principalmente vocês que estão se conectando agora nesse início dessa caminhada, acabam se beneficiando de uma forma ou de outra, porque vocês têm um conteúdo de alta qualidade, um conteúdo que realmente eu me esforço o máximo para trazer para vocês de forma completamente gratuita. E um detalhe em relação a isso é que, e por isso que eu estou fazendo todo esse comentário, é que, obviamente, eu tenho um conhecimento talvez um pouco acima da média sobre esse tema de educação financeira, mas está muito longe de eu saber tudo. Então, eu continuo lendo, eu continuo me atualizando e eu, particularmente, assisto muitas lives, tanto de geradores de conteúdo aqui no Brasil quanto no exterior. E tem uma coisa recorrente assim nessas lives que é interessante, não sei se vocês já tiveram essa experiência, que a live começa e o conteúdo vai vindo, mas a gente fica com aquela sensação de que a pessoa que está ali dando a aula, dando a live, está segurando a informação, está liberando apenas uma parte do conhecimento necessário. E aí lá no final, invariavelmente, vem aquela cartada, né? O apresentador vai dizer, olha, se vocês quiserem saber mais sobre esse conteúdo, por favor, assinem aqui o meu curso, que custa R$5.000, mas eu estou dando um desconto super especial e tal. E nada errado com isso, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que, pela forma como eu formatei o meu negócio no início, e principalmente para vocês alinharem a expectativa de vocês para hoje, não tem golpe, não tem sacanagem, não tem picaretagem. Tá? O que acontece aqui hoje à noite é que eu vou liberar para vocês todo o conteúdo que eu sei em relação a esse tema e fiz dele o mais importante, o mais relevante possível. Então, tenho certeza que vai ser bem objetivo, vai ser bastante conteúdo e é o melhor que eu tinha no momento para trazer para vocês. E aí, a única coisa que eu peço em troca para vocês, digamos assim, é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho, que vocês divulguem o meu site, divulguem as minhas contas em mídia social, que vocês me sigam, que vocês assinem os canais e que vocês dividam essa informação com aquelas pessoas do relacionamento de vocês que vocês acreditam que precisam de ajuda, aquele seu cunhado, aquela mala que está sempre endividado, que está sempre gastando mais do que ganha, talvez possa ser importante e vai ser importante para mim, porque aí eu vou aumentando a abrangência da minha audiência e isso evidentemente é importante porque vai ajudando mais pessoas e especialmente nessa época em que nós estamos vivendo tempos tão difíceis e tão desafiadores, eu acredito que essa questão de estar gerando esse conteúdo sem esperar nada em troca, sem cobrar nada, eu acho que faz parte da missão, digamos assim, desse projeto do Independência Financeira 168. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na ideia para hoje. Nós vamos falar sobre os outros 2 módulos no final. Então, deixa eu mudar a tela aqui e colocar no arquivo que eu vou usar como uma referência para hoje. Quem estava na live de 3 semanas atrás sabe que eu prefiro usar um arquivo como referência para a nossa conversa ser bem objetiva, não ficar aquela live que vocês certamente já tiveram essa experiência, que vai indo assim, meio sem pé nem cabeça, parece uma conversa de bar, não é o meu estilo, quem me conhece sabe. Vamos ser extremamente objetivos, vamos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, porque, de novo, vocês optaram por me dar de presente, digamos assim, o tempo de vocês numa sexta-feira à noite, então eu tenho que retribuir dessa forma. Então, deixa eu maximizar aqui.
Bom, eu vou começar hoje com um gráfico que quem esteve na última live, quem assistiu a gravação da última live já viu. Mas eu vou pedir a paciência de vocês porque isso aqui é bastante importante e a gente vai continuar fazendo referência a esse gráfico, a essa ideia, a esse conceito ao longo da apresentação de hoje. Então é importante. Então, isso aqui eu chamo de o ciclo da vida na versão tradicional. O que é a versão tradicional? A versão tradicional é aquela versão que os nossos pais esperam de nós. E não é culpa deles, porque provavelmente os pais deles esperaram e tiveram a expectativa de que a vida deles seguisse nesse padrão e provavelmente nós também estamos fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Então, a versão tradicional é aquela em que você estuda, se esforça o máximo possível para estudar, para tirar boas notas, para eventualmente fazer um curso superior. E aí você entra no mercado de trabalho, você trabalha que nem um cavalo, com o perdão da expressão, durante aí uns 20 ou 30 anos, você aumenta o seu patrimônio, você aumenta o custo do seu estilo de vida, você compra uma casa, de preferência uma casa grande, financiada, né, em 120 parcelas, e para sustentar esse estilo de vida, você tem que trabalhar muito durante um certo período da sua vida, e aí, de repente, aí lá pelos 60, 65 anos, você se aposenta e aí então você começa a aproveitar a vida. O único detalhe que não nos contam nessa história é que aos 60 ou 65 anos, eu não vou mais ter muito tempo para aproveitar, eu talvez não vou ter muita saúde para aproveitar, seus filhos já saíram de casa e já têm a vida deles, então esse modelo ele sempre foi assim um pouco estranho, na minha opinião. Então esse gráfico aqui, rapidamente para explicar o conceito, ele mostra essa versão tradicional da vida. Então, se vocês olharem ali no eixo vertical, é um valor de 0 a 100, que é um valor totalmente arbitrário, esqueçam o valor em si, entendam que 0 é pouco e 100 é muito, isso é o que importa. E aí no eixo horizontal vocês têm a representação da idade, da vida adulta de uma pessoa, começando nos 18 anos e indo até os 70. Então a linha verde é uma representação do seu patrimônio, ou do seu dinheiro disponível. Então, de novo, numa versão tradicional, e é o que a gente espera, o seu patrimônio ele começa muito baixo, você basicamente quando entra na vida adulta, você não tem muito dinheiro disponível e você vai trabalhando e vai sendo bem-sucedido na sua vida e você vai subindo esse patrimônio e esse patrimônio chega até o final da sua vida num tamanho bem considerável. A outra linha, que tem uma trajetória descendente e inversamente correlacionada à linha verde, que é a linha azul, é a sua saúde. Então você começa a sua vida adulta com um nível de saúde muito alto, mas ao longo do tempo, o tempo vai passando e a nossa saúde vai declinando. E aí chega lá nos 60, 70 anos, ela está próxima de um nível muito baixo. E aí, por outro lado, a linha laranja, ou meio amarelada, ela é a quantidade de tempo disponível que a gente tem. Então, a gente começa a vida adulta com muito tempo disponível, né? A gente tem poucas responsabilidades enquanto um adolescente, um jovem adulto. E só que à medida que a gente vai progredindo na carreira, a gente eventualmente forma uma família, a gente tem filhos, a gente vai tendo mais responsabilidades, a quantidade de tempo disponível que a gente tem, ela vai caindo cada vez mais. E naquela faixa ali de 30 aos 50 anos, a gente está totalmente na base da pirâmide, digamos assim, de tempo disponível, porque a gente está trabalhando muito, especialmente se a gente optou por ter um estilo de vida caro, a gente está trabalhando muito para sustentar aquele estilo de vida, a gente tem as responsabilidades na família, a gente tem as responsabilidades no trabalho, e o tempo disponível que a gente tem é muito pequeno. E aí depois, à medida que a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, os filhos da gente vão crescendo, vão se tornando mais independentes, talvez em termos de carreira a gente vai desacelerando um pouquinho, a gente começa a ter mais tempo disponível, e aí no final, lá no final da vida, né, quando a gente eventualmente se aposentar, a gente tem muito tempo disponível. Essa é a versão tradicional, e o motivo pelo qual essa versão tradicional não bate muito com as minhas ideias, com a minha filosofia de vida, é que vocês podem ver que em nenhum momento nesse gráfico aqui você estará maximizando essas três variáveis ao mesmo tempo. Não tem nenhum momento aqui que você tem dinheiro, tempo e saúde disponível, certo? Porque quando você é adolescente, é um jovem adulto, você tem muito tempo, você tem muita saúde, mas você não tem dinheiro. No meio da vida, você está numa situação intermediária nos três, mas você não tem muito tempo, e aí no final da vida, então, quando finalmente você se aposenta e tem muito tempo, e felizmente tem dinheiro disponível, você não tem mais muita saúde. Então, para mim, é um modelo
que está equivocado. Então, muita coisa que a gente vai falar hoje é em termos de tentar mudar esse gráfico, de tentar fazer esse gráfico um pouquinho mais animado, de daqui a pouco a linha de tempo disponível subir ali subitamente ao longo da vida e depois cair e alguns ciclos, é pensar numa forma um pouco diferente de encarar esse gráfico para não chegar lá no final e se dar conta, puxa, poderia ter sido diferente, poderia ter sido de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, mantenham esse gráfico aqui na memória de vocês, eu vou continuar fazendo referência a ele nas próximas telas, porque ele realmente é importante. Então, antes da gente entrar basicamente na parte de gastos e controles e etc., vamos falar mais um pouco sobre a independência financeira e o porquê eu acredito que a independência financeira deveria estar no seu horizonte, não só no seu horizonte, não só a independência financeira, mas a independência financeira precoce. Então, recapitulando bem rapidamente, tecnicamente, a independência financeira é quando a sua renda passiva assume um tamanho que passa a ser suficiente para sustentar o seu estilo de vida. Lembrando, a renda passiva é aquela renda que você recebe sem ter que trabalhar. É a renda que vem dos seus investimentos, é a renda que vem do seu patrimônio, enquanto que a renda ativa, por outro lado, é aquela renda que você recebe como fruto do seu trabalho. Então, quando a sua renda passiva, ou seja, aquela renda que você recebe quando está dormindo, essa é a expressão que eu gosto de usar, quando essa renda for suficiente para manter o seu estilo de vida, você tecnicamente é independente financeiramente e você passa a ter uma liberdade de eventualmente mudar aquelas linhas daquele gráfico que a gente falou. Lembrando, mais uma vez, que independência financeira não é um luxo, não é uma coisa que apenas os mais privilegiados e de altíssima renda vão atingir. A independência financeira ela é uma necessidade que todos nós temos, porque vai chegar um momento na nossa trajetória que nós não vamos mais ter saúde de conseguir gerar uma renda ativa. Então, neste momento, para que a gente possa sustentar, a gente vai ter que necessariamente ter uma renda passiva. No modelo tradicional, essa renda passiva é a aposentadoria, a previdência pública, que eu não preciso explicar, é um modelo que vai deixar você provavelmente numa situação desfavorável e desconfortável no final da sua vida. Então, a independência financeira, ou seja, gerar renda passiva, além da previdência pública, ela não é uma obrigação, ela é uma obrigação, ela não é uma opção. Nós temos que chegar nesse ponto se a gente quiser ter uma vida mais interessante. Mas o que eu defendo, e é um pouco da minha história pessoal, evidentemente, é que a gente não precisa esperar até os 65 anos para chegar nesse ponto de independência financeira. A gente pode, eventualmente, desde que a gente utilize algumas estratégias e tome algumas ações, a gente pode, eventualmente, chegar nesse ponto de independência financeira mais cedo. E esse é um ponto importante. A independência financeira ela não tem necessariamente a ver com se aposentar. Ela tem a ver com você ter a liberdade de viver a sua vida de acordo com os seus valores e os seus princípios. Então, esse é o conceito que a gente vai falar aqui hoje, e a gente vai falar muito de controle de custos e taxa de poupança, porque essas são bases para que a gente possa chegar na independência financeira. Então, a independência financeira é isso. Significa que no momento que eu atingir a independência financeira, eu vou colocar o pijama e eu vou assistir TV 12 horas por dia? Claro que não. Significa que eu vou atingir um ponto da minha vida que eu tenho a liberdade de eventualmente fazer mudanças que possam trazer o que eu faço, a minha atividade profissional, enfim, mais alinhada com os meus valores e com os meus princípios. Pode ser que você atinja a independência financeira e continue trabalhando, continue no mesmo emprego, ou na mesma profissão que você está, porque de repente você é completamente apaixonado por aquela profissão, por aquele trabalho. Não tem problema nenhum. Agora, muitas vezes a gente sabe que essa não é a situação. Muitas vezes a gente sabe que a gente está insatisfeito com a profissão, com a atividade profissional, com aquele emprego específico, mas como a gente não tem independência financeira, a gente está preso. A gente não tem como, como eu gosto de dizer, a gente não tem como dizer o foda-se. A gente não tem como mudar aquela situação porque a gente está preso. Então, a independência financeira é isso. A gente já falou bastante na outra live. E a independência financeira ela é um destino para o qual muitos caminhos estão disponíveis. Não existe uma fórmula mágica para se chegar na independência financeira. Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas e, evidentemente, todas elas são válidas.
Mas existe um princípio, existe uma equação da qual não tem como escapar. Gaste menos, ganhe mais e invista melhor. Não interessa qual é o caminho que você escolher, a estratégia que você escolher para eventualmente chegar na independência financeira. Se você não seguir esse princípio aqui, não tem como chegar na independência financeira. Gastar menos, ganhar mais e investir melhor. O que é interessante nessa equação, nessa regra, digamos assim, é que das 3 variáveis, o gasto, a renda e o investimento, a única que está completamente sob nosso controle é o gasto. Porque de uma forma ou de outra, a gente não controla a nossa renda. Quem controla a nossa renda é o mercado. O mercado nos remunera de acordo com a percepção de valor que a gente agrega. Então, eu não chego no meu trabalho e digo, olha, hoje eu quero ganhar tanto. Não é assim que funciona na maioria das vezes. E a parte dos investimentos, eu sempre bato muito na tecla de que a gente precisa investir melhor, a gente precisa se educar mais. Isso ajuda a trazer um pouco mais para o nosso controle a parte dos investimentos, mas também está fora do nosso controle. Nós estamos vivendo hoje uma situação uma situação de mercado que quem está exposto à renda variável, como eu estou, por exemplo, sempre digo que eu estou aí na casa dos 70%, 75% do meu patrimônio está em renda variável, eu estou sofrendo uma oscilação negativa muito grande no meu patrimônio por um evento que está totalmente fora do meu controle. Essa pandemia está totalmente fora do meu controle. Então, a parte de investimento, a gente pode otimizar ela, mas a gente não tem como controlar ela especificamente. A única parte que nós temos como controlar é a parte da nossa despesa, e esse é uma das o que nós vamos falar bastante aí nos próximos minutos, e eu vou dividir estratégias com vocês em relação a isso. No fim das contas, o objetivo é que a gente aprenda a ser feliz com menos e a gente consuma de forma deliberada e consciente. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai automaticamente trazer os nossos custos para o nosso controle. Não é fácil, nós vivemos, como eu falei na outra live, nós vivemos numa sociedade de alto consumo e numa sociedade de crédito fácil. Então, nós compramos muitas coisas que nós não precisamos de verdade, que não agregam valor à nossa vida, por impulso, e para melhorar ou para piorar a situação, mesmo que eu não tenha dinheiro para fazer aquela compra, o mercado, os agentes financeiros, com certeza vão dar um jeito de me emprestar aquele dinheiro de forma fácil e extremamente cara, né, com juros extremamente distorcidos. Então, nós vamos falar bastante sobre isso hoje e eu vou estar trazendo alguns conceitos para vocês e também dividindo um pouco da minha experiência nesse aspecto. Mas antes, eu quero entrar num caso aqui que se chama o experimento do marshmallow e o que isso tem a ver com a independência financeira. Então, rapidamente, esse experimento ele é um dos experimentos de psicologia comportamental mais famosos que já aconteceram. Então, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar do experimento do marshmallow, mas eu acho importante trazer aqui porque, na minha opinião, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, basicamente, resumindo, o experimento do marshmallow foi realizado mais ou menos na década de 60, já aconteceu há bastante tempo atrás, pela equipe do professor e psicólogo Walter Mischel, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E basicamente o que o professor Mischel e a equipe dele fizeram, eles selecionaram 32 crianças com idades entre 4 e 6 anos, e eles colocaram essas crianças como parte do experimento, da pesquisa, eles colocaram essas crianças individualmente, uma a uma, numa sala, onde o monitor, o entrevistador que estava conduzindo a pesquisa, disse para elas o seguinte: olha, você vai ficar aqui nessa sala, tem um marshmallow ali em cima da mesa, eu vou ter que sair, eu vou demorar mais ou menos uns 15 minutos, e aí eu vou voltar aqui. Se nesse tempo, nesses 15 minutos, você não tiver comido esse marshmallow que está aí em cima da mesa, eu vou te dar um outro marshmallow, e aí então você vai poder ir para casa com os 2 marshmallows e vai poder comer eles na hora que você quiser. Bom, quem tem familiaridade com crianças dessa faixa etária sabe que isso é uma tortura, isso é crianças da cidade simplesmente, né, não conseguem se controlar por um doce. Aliás, tem muitos adultos que também não conseguiriam, mas esse é outro detalhe. Então, não é uma surpresa que, ao final desse experimento, né, o resultado final foi que mais ou menos 1/3 das crianças comeu o marshmallow imediatamente, depois que o instrutor saiu o monitor saiu da sala. Mais ou menos 1/3 das crianças se segurou um pouquinho, aí, entre 5 e 10 minutos, mas acabou comendo o marshmallow também. E mais ou menos 1/3 das crianças, então, foram aquelas que conseguiram
controlar aquele impulso e conseguiram enxergar que se eles conseguissem se controlar, eles iam ter uma recompensa dupla. Bom, até aí não tem nada de muito interessante, não é surpresa para ninguém. O que é interessante é que essa pesquisa, esse estudo, ele continuou pelos próximos 40 anos, ou seja, pelos 40 anos seguintes, entre 1960 e o ano 2000, a equipe do professor Mischel continuou monitorando essas crianças e continuou tentando entender como a vida deles estava progredindo, né, de crianças para depois adolescentes, para depois adultos. Então, todo ano, mais ou menos, cada uma dessas crianças era entrevistada e eles tinham que preencher questionários dando informações de como a vida deles estava progredindo. Em termos de as notas na escola, a progressão acadêmica, o sucesso profissional, a felicidade, assim como um todo, como eles estavam construindo a vida deles, como a saúde deles estava progredindo, né? Eles usaram como indicador o índice de massa corporal e desenvolvimento de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida. Enfim, eles traçaram um mapa dessas crianças de como a vida delas estava progredindo rumo à adolescência e rumo à idade adulta. E no final desses 40 anos, a conclusão foi a seguinte, de que houve uma correlação muito grande de sucesso na vida como um todo e aquelas crianças que conseguiram se segurar e conseguiram controlar o seu impulso e receberam o segundo martelo. Ou seja, aquele 1/3 de crianças se deu muito melhor na vida do que os outros 2/3 de crianças. E, lógico, aí a gente acaba tentando fazer uma relação disso e tentando entender que talvez, a gente não sabe muito porquê, mas talvez a capacidade de tolerar a frustração de não ter aquela recompensa imediata e enxergar o benefício de ter uma recompensa futura, essa capacidade acabou sendo correlacionada com o fato de as crianças se sucederem melhor. Então, o recado dessa experiência, e a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos minutos, é que se a gente, de uma forma ou de outra, conseguir controlar os nossos impulsos, e hoje a gente vai falar muito sobre a questão do impulso de consumo e de gasto, e a gente conseguir enxergar que vai ser frustrante agora, nesse momento, eu eventualmente não ter essa recompensa, mas isso vai me trazer uma recompensa em dobro, em triplo daqui a alguns anos, no médio e longo prazo. A saúde financeira e a independência financeira tem tudo a ver com essa capacidade. Então, lógico, a gente vive num mundo muito polarizado, onde é muito fácil a gente dar a nossa opinião. Então, se vocês procurarem online, vocês vão ver que há uma tribo que critica essa experiência do marshmallow, dizendo que esses resultados eles foram acidentais, de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sucesso na vida com a capacidade de esperar pelo segundo marshmallow, assim como vai ter toda uma outra tribo que defende que essa experiência é uma reprodução da corrida da raça humana. Não importa. O que importa é que eu procuro usar a experiência do marshmallow como uma referência, principalmente quando a gente está falando de hábitos de consumo e de planejamento financeiro e gastos e tudo isso. Então, passando aqui para a próxima tela, nós vamos falar agora sobre a taxa de poupança. Deixa eu hidratar a garganta aqui um pouco. Bom, vamos falar então da taxa de poupança, que, resumidamente, em português bem simples e objetivo, é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Tá? Então, essa é a taxa de poupança. Eu expresso ela em termos percentuais porque fica mais fácil de entender. Então, se a sua renda é 100 e o seu gasto total, em média, ele é 60, então você tem uma taxa de poupança de 40%. Então, eu costumo dizer que a taxa de poupança é um componente fundamental da saúde financeira e ela é um pilar da jornada rumo à independência financeira, porque, como a gente falou antes, uma equação fundamental de toda essa história é gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Mas, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Isso parece a coisa mais óbvia do mundo, e é a coisa mais óbvia do mundo, mas, quando a gente vê as estatísticas, a gente vê que em torno de 60% das famílias, não só no Brasil, mas no mundo, gastam ou tudo que ganham ou gastam mais do que ganham. Ou seja, que apenas em torno de 35% a 40% das famílias têm algum tipo de taxa de poupança.
Então, como eu comentei para vocês, a taxa de poupança é a diferença, é aquele espaço entre a sua renda líquida e o seu custo de vida. Eu costumo utilizar, e vocês vão ver na planilha depois, a renda líquida, descontando os impostos e os descontos e contribuições, porque essa é a renda de verdade que a gente recebe. Então, a taxa de poupança é isso, é a diferença entre uma coisa e outra. Quanto maior for esse espaço, melhor. Quanto maior for essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta, mais rápido você vai chegar na independência financeira. Isso é uma questão matemática. Então, só para dar uma ideia para vocês de que tempos a gente está falando. Se você seguir a versão tradicional de vida e você tiver uma taxa de poupança entre 8% e 15%, ou seja, de cada R$100 que você ganha líquidos, você gasta entre 90 entre 75 e 90 e você desculpa, entre 85 e 90 você tem uma taxa de poupança entre 8% e 15%. Então, de cada R$100 que você recebe, no final do mês, entre 8 e 15 ficam para que você possa investir. Se você segue isso, e muitos consultores financeiros e tal, eles falam nessa taxa aí entre 8 e 15%, você vai levar entre 44 e 34 anos de trabalho, de poupança, para poder chegar numa situação de independência financeira. Ou seja, esse é um modelo tradicional. Nós estamos falando aí de 60 a 65 anos de idade. Esse é o tempo, essa é a faixa de idade que você vai ter se você seguir esses índices de 8 a 15% para chegar numa situação de independência financeira. Se você for um pouco mais agressivo e, por exemplo, você chegar numa taxa de poupança de 50%, que é uma taxa de poupança extremamente agressiva, esse tempo já vai cair para 17 anos. Ou seja, aqui a gente está começando a falar do que eu mencionei para vocês no início, a independência financeira precoce. É um modelo de vida diferente do tradicional, um modelo de vida onde talvez essa independência financeira vai chegar aos 40 anos, aos 50 anos, talvez aos 30 anos, dependendo do quanto agressivo você for. Então, resumindo, a gente vai voltar para esse conceito da taxa de poupança, mas resumidamente, a taxa de poupança é você pagar você primeiro. Ou seja, você estabelece, à medida das suas possibilidades, quanto você vai poupar, quanto você vai guardar e investir, e com o que sobrar, você constrói o seu estilo de vida. E muitas vezes a armadilha que a gente cai é o contrário. A gente decide o estilo de vida que a gente quer, e aí a gente tenta fazer com que a renda da gente caiba naquele estilo de vida. Esse é o erro que a grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós acaba cometendo. Então, o conceito aqui é esse. Primeiro, você vai pagar, entre aspas, a sua independência financeira. Primeiro, você vai separar uma parte da sua renda para investir. E depois, então, com o que sobrar, seja lá qual for o percentual que você consiga atingir, seja 10%, seja 30%, seja 50%, com o que sobrar, você vai construir o seu estilo de vida dentro das limitações que aquele número trouxer para vocês. Então, em outras palavras, só para finalizar essa parte aqui, a taxa de poupança, ela é aquela distância, aquele gap que vai existir entre a sua renda e a sua despesa. Quanto maior for esse gap, melhor, numa situação mais saudável você está do ponto de vista financeiro. E esse gap, essa distância, é você que constrói, ninguém mais. Porque você tem o controle sobre os seus gastos. Você não tem um controle absoluto sobre a renda, mas você tem o controle absoluto sobre os seus gastos, ou pelo menos perto de 100%, e é aí que você tem que agir, e é isso que a gente vai falar bastante hoje. Eu vou passar para a próxima tela, onde a gente vai falar do poder mágico dos juros compostos, que também é algo extremamente importante para tudo que a gente está falando aqui e serve como base para essa conversa que a gente está tendo. Então, eu vou trazer aqui para vocês um caso. Tá? É um caso fictício, mas que dá uma ideia para vocês de como os juros compostos eles têm um impacto muito grande no nosso horizonte financeiro. Então, é um caso fictício, nós temos duas amigas, a Rosa e a Maria, elas são BFFs, Best Friends Forever, e elas estão aí numa idade de mais ou menos 65 anos e tiveram uma trajetória de vida relativamente parecida do ponto de vista financeiro. Ambas trabalharam por muitos anos e cada uma conseguiu, ano após ano, economizar R$10.000, ou seja, de toda a renda delas, elas conseguiam, ao final de cada ano, acumular R$10.000 que elas investiram, conseguindo um rendimento líquido de 6% ao ano. Rendimento líquido, a gente vai falar mais na live de 2 semanas, daqui a 2 semanas, mas rendimento líquido é
o rendimento do seu instrumento financeiro menos depois das taxas da inflação e dos impostos, que é o que realmente importa, é o dinheiro que você realmente está ganhando. Então, 6% ao ano, cada uma delas, R$10.000 todos os anos. A única diferença é que a Maria, ela foi disciplinada e ela começou esse processo aos 25 anos. Então, ela economizou R$10.000 ao ano a partir dos 25 anos até os 65, então foram 40 anos de contribuição. A nossa amiga Rosa, ela teve uma vida meio atribulada, né? Teve vários relacionamentos que não deram muito certo e tal. Então, ela só conseguiu chegar nesse ponto de economizar R$10.000 ao ano aos 45 anos. Então, tem uma diferença de 20 anos entre o início de cada uma delas, o resto todo é igual. São os mesmos R$10.000, são os mesmos 6% ao ano. Então, vou lançar aqui agora o valor que a nossa amiga Rosa teve ao final dos 65 anos. A Rosa conseguiu chegar aos 65 anos de idade com R$350.000. A nossa amiga Maria, por outro lado, ela conseguiu fazer com que o patrimônio dela chegasse ao valor de R$1.500.000. Vejam a diferença entre um e outro. Todas as variáveis são iguais, com exceção do tempo. A Maria, ela começou 20 anos mais cedo. E o poder mágico dos juros compostos trabalharam a favor dela. E o fato dela ter começado antes, dela ter começado 20 anos antes, fez com que o patrimônio dela ficasse entre 4 e 5 vezes maior do que a Rosa, que começou mais tarde. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui. Deixa eu pular para a próxima tela. É mais ou menos o mesmo conceito, mas de uma forma um pouquinho diferente, mas trazendo a mesma ideia. É mais um caso. Vamos dizer que você teve uma filha, o nome dela é Neusaldina. E só uma explicação aqui, eu e a minha mulher tínhamos essa brincadeira de que nós íamos dar um nome para nossa filha de Neusaldina. E o motivo é que houve uma fase na nossa vida que nós tínhamos assim, algumas dores de cabeça constantes, que coincidentemente aconteciam logo que a gente acordava, boca seca e tal, era uma coisa meio misteriosa. Mas enfim, naqueles momentos, a gente recorria a esse remédio mágico chamado Neusaldina e ele resolvia o problema. Então, a gente teve essa brincadeira de que se tivéssemos uma filha, o nome dela seria Neusaldina. Felizmente, nós tivemos 2 meninos. Então, o destino acabou poupando um ser humano de ter esse nome. Mas, enfim, isso não importa, é só um parênteses. Vamos dizer que a Neusaldina nasceu e você, como pai ou como mãe, você depositou R$13.000 numa conta no nome dela e você aplicou esses R$13.000 num instrumento que deu, ao longo dos anos, uma remuneração média de 7% ao ano, de novo, líquidos acima da inflação, acima das taxas e acima dos impostos. Só que esse presente que você deu para sua filha Neusaldina, ele tem uma condição. Ela só poderia mexer nesse dinheiro, sacar esse dinheiro aos 65 anos de idade. Ou seja, ela teria que deixar esse dinheiro todo rendendo ao longo de 65 anos de idade e nenhum depósito adicional foi feito nessa conta ao longo de 65 anos. Foram aqueles R$13.000, deu. Então, basicamente, ao depositar aqueles R$13.000 e deixar o poder mágico dos juros compostos atuar sobre o dinheiro, você transformou a Neusaldina numa milionária. Aos 65 anos de idade, valores corrigidos pela inflação, valores reais, ela teria disponível R$1 milhão. Ou seja, R$13.000 se transformam em R$1 milhão. Isso é o poder mágico dos juros compostos. Então, a gente está falando disso tudo porque quanto antes a gente começa, melhor. Nunca é tarde para começar esse processo, mas quanto antes a gente começar e quanto mais a gente eventualmente atrasar algumas decisões de consumo, mais os juros compostos vão estar trabalhando ao nosso favor. Então, esse também é um conceito importante que faz parte de toda essa conversa. Mais um conceito também muito importante é o conceito de dívida zero. Ao longo da minha vida, eu consegui desenvolver uma disciplina em que eu comecei a ser alérgico, eu me considero alérgico a qualquer tipo de dívida. Então, qualquer tipo de opção de negócio em que eu tenha que assumir uma prestação ou que eu tenha que assumir algum tipo de dívida, eu começo a me coçar e dar umas bolinhas, assim, um negócio meio misterioso. Mas a dívida zero é uma situação que também, juntamente com a taxa de poupança, é uma das bases da saúde financeira. Então, uma frase que eu gosto muito de dizer é:
Se você está pagando juros, você está sendo punido, e se você está recebendo juros, você está sendo recompensado. Uma forma diferente disso, aplicando a independência financeira, é: se você está pagando juros, você está se afastando da independência financeira, da saúde financeira. Se você está recebendo juros, você está se aproximando. Então, o que você quer é, ao invés de estar com múltiplos carnês e prestações e coisas assim para pagar, você quer que você inverta essa situação. Você não está mais pagando juros e você vai para o outro lado da equação, você começa a receber juros. Esse é um dos princípios da independência financeira. É lógico que existem situações onde o endividamento é uma coisa positiva. Em termos de finanças pessoais, na minha opinião, são poucas as situações onde seria justificado fazer um investimento tomando dinheiro emprestado. Talvez uma das poucas seria um investimento em educação, né, porque a gente, teoricamente, se a gente está investindo num treinamento, numa faculdade, num pós-graduação, no MBA, teoricamente, a gente está investindo em algo que vai retornar para nós. Agora, todas as outras coisas, especialmente as que são ligadas a consumo, eu acredito que a gente não deveria se endividar. A gente deveria ter a disciplina para, de uma forma ou de outra, atrasar aquele consumo e apenas realizar aquela compra, realizar aquele consumo quando a gente tivesse o dinheiro na mão e depois de já ter deixado os juros compostos trabalharem a nosso favor. Então, dívida zero é um componente importantíssimo e, especialmente numa situação extraordinária como a que estamos vivendo, estar numa situação de dívida zero não tem preço. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, ou pelo menos 99% de nós, estamos lidando com uma situação de perda de renda. Ou uma perda total de renda, ou uma perda parcial de renda. Está acontecendo com todo mundo, é inevitável. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Se você tem muitas dívidas, se você tem muitas prestações para pagar, o seu orçamento está engessado, você não tem flexibilidade. Então, numa situação de perda de renda, você basicamente não tem para onde ir. Enquanto que se você tem uma taxa de poupança alta, você tem uma situação de endividamento controlada ou zerada, você tem toda a flexibilidade de eventualmente estar podendo lidar temporariamente com uma situação como a que nós estamos vivendo. Então, dívida zero lhe proporciona liberdade e lhe proporciona uma flexibilidade muito grande. Bom, vamos falar um pouco agora do estilo de vida. Esse é um dos meus temas favoritos. Então, a gente já falou, recapitulando rapidamente, de que a taxa de poupança ela é fundamental para a nossa saúde financeira e a taxa de poupança nada mais é do que a diferença entre o que a gente ganha e o que a gente gasta, e o que a gente gasta é um reflexo 100% total do nosso estilo de vida, do estilo de vida que a gente escolhe. Ele pode ser mais caro ou ele pode ser mais barato, dependendo das escolhas que a gente vai fazendo. Então, vocês vão ver na planilha depois, quando a gente entrar nessa parte específica, existem, para a grande maioria das famílias, para a grande maioria das pessoas, existem 3 itens que são, de longe, os mais pesados na nossa planilha de custos no nosso estilo de vida, que são a moradia, o transporte e a alimentação. A maioria das pessoas, se fizer as contas e utilizar uma planilha, um software, vai se dar conta de que esses 3 itens somados, eles são mais ou menos entre 50% e 75% do total de gastos que nós temos. Então, utilizando a lei de Pareto, né, onde se a gente agir em 20% dos itens, a gente vai gerar 80% dos resultados, esses 3 são os itens que a gente tem que prestar mais atenção. Esse é o meu conselho. Porque se a gente conseguir otimizar esses 3, e a gente conseguir, de uma forma ou de outra, minimizar, ou otimizar é a melhor palavra, a gente vai estar criando um impacto muito grande no nosso custo de vida. Então, eu costumo dizer, eu sou um proponente, né, da gente ter uma taxa de poupança alta, da gente ter um estilo de vida que tem um custo adequado à nossa renda, e muitos carinhosamente me chamam de mão de vaca, que eu tenho um escorpião no bolso e tal, o que é verdade, mas o que eu digo é o seguinte: não adianta eu achar que eu vou chegar na independência financeira e que eu vou consertar minha vida financeira cortando um cafezinho.
que não quer dizer que as pequenas despesas não sejam importantes. As pequenas despesas, quando elas se agregam, elas acabam fazendo uma diferença grande. Mas cortar o cafezinho não vai fazer uma grande diferença na sua vida financeira. Otimizar os seus custos de moradia, transporte e alimentação, sim. Se você conseguir atuar nesses três, você vai ver que você vai começar a gerar uma diferença bastante grande na sua vida. Então, só para contextualizar, o que eu chamo de custo de moradia, custo de transporte, são, em termos de moradia, pelo menos, são todos aqueles custos associados à sua moradia, como o nome está dizendo. Então, é a sua casa, o seu apartamento, mas não apenas o custo direto, é também todo o custo que você tem no entorno, é o que eu chamo de os custos indiretos. E aí a gente vai falar das utilidades, da luz, da água, do telefone, do gás, a gente vai falar do seguro, do IPTU, a gente vai falar da manutenção, a gente vai falar da depreciação, ou seja, todo o contexto que envolve o fato de que você precisa morar em algum lugar. Então, tudo isso entra no custo de moradia, assim como o custo de transporte. Se você tem um automóvel próprio, todo aquele custo que envolve ter um automóvel próprio, que também não é apenas o custo de aquisição, mas a depreciação, a manutenção, o seguro, o IPVA, o combustível, enfim, é tudo junto que está nessa categoria. Então, uma parte muito importante de tudo que eu falo aqui, em relação principalmente à moradia e transporte, que é o que a gente vai falar um pouco agora nos próximos minutos, é que, vamos ser honestos, a nossa casa e o nosso carro são símbolos de status social. Vamos ser honestos em relação a isso. Todos nós, em maior ou menor grau, a gente enxerga a casa, ou a moradia, e os carros como símbolos de status social. E muitas vezes a gente cai naquela armadilha de morar numa casa, morar num apartamento, ter uma moradia que não é proporcional à nossa renda. Ou seja, é uma casa, um apartamento muito mais caro do que a nossa renda permite. Vale a mesma coisa para um automóvel. E muitas vezes a gente entra nessa cilada porque a gente quer aumentar o nosso status. Essa é a realidade. Somos seres humanos, vamos ser honestos em relação a isso. Então aí, de novo, a gente entra na questão do marshmallow. Ou seja, se eu conseguir manter os meus custos de moradia, os meus custos de transporte controlados e proporcionais à minha renda, quanto mais tempo eu fizer isso, maior vai ser minha taxa de poupança, mais os juros compostos vão trabalhar a meu favor e maior vai ser a minha recompensa lá no final, para que, de repente, eu possa ter uma recompensa em dobro, ou triplo, ou muito maior. Então, esse é o conceito aqui que a gente está falando. De que a gente tem que, de uma forma ou de outra, conseguir tolerar essa frustração do consumo imediato, tolerar essa frustração de ter um estilo de vida que não é proporcional à nossa renda. Então, no fim das contas, a gente sabe que muito tempo e muito dinheiro é gasto com uma casa por proprietários que muitas vezes não têm tempo de aproveitá-las. Lembrem, de novo, vamos voltar para o gráfico lá do ciclo de vida. Naquela fase ali dos 30 aos 50 anos, eu provavelmente comprei uma casa, comprei um apartamento acima das minhas possibilidades, mas eu nem tenho tempo de aproveitar. Eu estou trabalhando 50, 60 horas por semana, eu não estou aproveitando. Muitas vezes, a gente vê as pessoas investindo muito em carros que, no fim das contas, servem para nos levar de casa para o trabalho 95% do tempo. Então, é muito importante que a gente enxergue e tenha essa percepção, e a gente tenha também o autoconhecimento, que não é bem a minha área, mas o autoconhecimento de entender o porquê a gente está tendo um estilo de vida que é desproporcional à nossa renda. Lembrando, o conceito aqui é o nosso estilo de vida, ele tem que caber dentro da nossa renda e ainda tem que deixar um espaço para a taxa de poupança. É simples assim, mas eu sei, e já estive nessa situação, e sei que 60% das pessoas, de uma forma ou de outra, não conseguem entender esse conceito. Então, de novo, principalmente em relação à moradia, a minha dica, digamos assim, é que tenha certeza que você está morando num imóvel que esteja dentro das suas possibilidades de renda. Em relação ao transporte, eu só quero ajudar a abrir um pouco a mente de vocês aqui.
E eu quero contar um pouco da minha história, do meu relacionamento com automóveis e com carros. Eu cresci numa cidade do interior. Felizmente, tive a oportunidade de nascer numa família de boas condições financeiras. Então, meus pais sempre tiveram 2 carros. Então, o carro para mim sempre foi parte da minha vida. Eu não tinha como imaginar a minha vida sem ter um automóvel. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Acabei conseguindo ter uma certa grana quando eu fiz 18 anos. Meus pais me ajudaram. Eu acabei comprando um carro aos 18 anos de idade. E eu apenas reproduzi o padrão. Eu agora dirigia eu mesmo e o carro simplesmente era uma extensão do meu corpo. Tive a oportunidade de, juntamente com a minha família, morar no exterior, né? A gente acabou morando na China. E lá a gente apenas reproduziu esse padrão, né? Logo nos primeiros tempos já compramos um carro, depois já compramos outro. E o padrão continuou. Em 2016, final de 2016, 2017, nós decidimos então nos mudarmos para Hong Kong. Nós morávamos na China continental, decidimos nos mudar para Hong Kong e tomamos a decisão: não vamos ter carro em Hong Kong, vamos fazer uma experiência. Porque em Hong Kong tem duas situações. Em primeiro lugar, que é uma política governamental de que ter um automóvel é muito caro. O carro é caro, os impostos são caros, a gasolina é cara, estacionamento é absolutamente proibitivo. É uma política governamental para controlar a frota de uma cidade que tem uma limitação muito grande de território. E, ao mesmo tempo, talvez como uma consequência disso ou não, o transporte público ele é razoavelmente eficiente, ou seja, é razoavelmente confortável depender do transporte público em Hong Kong, que eu sei que não é a mesma situação em muitos lugares do mundo, especialmente no Brasil. Enfim, fizemos essa experiência e eu aprendi algumas coisas. Então, nós moramos quase 2 anos em Hong Kong, não tivemos carro e passamos a usar uma combinação de transporte público, de aplicativo, Uber, de caminhar e tal. Então, vivemos 2 anos nessa dinâmica. Eu aprendi algumas coisas. A primeira delas é que o custo de ter um automóvel é muito alto. Às vezes a gente não contabiliza isso, né? Porque a gente vai ali naquela emoção, vai no automático. Então, em primeiro lugar, a economia de dinheiro foi muito grande. Mas isso é uma coisa óbvia. O que eu não esperava é entender o seguinte, que quando a gente dirige, a gente está gastando um tempo e uma energia muito grande. No momento que eu parei de dirigir eu mesmo e eu comecei a utilizar outros meios, eu me dei conta que aquele meu tempo de deslocamento passava a ser um tempo ganho, e não um tempo perdido. Eu comecei a ver que eu podia usar aquele tempo para ler, para trabalhar, para ver os e-mails, para assistir lives, ou seja o que fosse. E uma outra coisa que eu entendi é que o carro, um automóvel próprio, ele não apenas tem um custo de manutenção alto, mas ele tem um custo de energia, ele nos ocupa. Porque durante aqueles 2 anos, não teve uma vez que eu ou a minha mulher tivemos que nos preocupar em abastecer o carro, achar lugar para estacionar, lavar, fazer manutenção, renovar o seguro, pagar o IPVA, ou seja lá o que for. Então, no momento que a gente viveu uma vida onde a gente simplesmente não podia imaginar a nossa vida sem um automóvel próprio, parecia assim que estavam cortando um braço ou uma perna quando eu imaginava que eu não ia ter um carro à minha disposição o tempo todo, evoluiu para uma situação onde a gente viu que há vida sem automóvel. A gente voltou para o Brasil aí entre 2018 e 2019, vamos dizer que faz um ano e meio que a gente está aqui em tempo integral, e a gente decidiu ter apenas um carro. A nossa família tem apenas um carro, a maior parte do tempo quem usa é a minha mulher, e eu ando de bicicleta, eu caminho, eu uso Uber, eu eventualmente uso transporte público, e eu estou muito feliz em relação a isso. Não, surpreendentemente, não me caiu uma perna, nem um braço, e isso fez com que, evidentemente, a gente conseguisse reduzir o nosso custo também. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Dependendo do tipo de deslocamento que você faz, pode ser completamente impossível. Mas o que eu quero dizer é que aquele piloto automático que a gente tem, né, estando aí eventualmente numa classe média de que a gente tem que ter um carro, é uma coisa obrigatória, talvez não seja, especialmente com todas as alternativas que a gente tem hoje em termos de transporte. Vou dar 2 dados só para fechar essa parte aqui em relação ao automóvel próprio. Em primeiro lugar, uma pesquisa nos Estados Unidos, que é facilmente aplicável aqui, o número bate com o que é a nossa realidade no Brasil, tempo médio de utilização no automóvel é em torno de 5 a 10%.
Ou seja, que de 24 horas do dia, em média, os automóveis nos Estados Unidos, e vale para o Brasil sem dúvida nenhuma, estão sendo utilizados em torno de 2 horas ou menos. Ou seja, de 24 horas do dia, o automóvel está rodando 2 e está parado, estacionado numa garagem em algum lugar, 22. Se a gente pensar todo o custo fixo que a gente tem com o automóvel, a aquisição, a depreciação, o IPVA, os custos, o seguro, os custos que não são ligados a quanto a gente roda com o automóvel, e a gente só utiliza 5%, 10%, não faz muito sentido do ponto de vista financeiro. Segundo dado, saiu uma pesquisa um tempo atrás, foi aqui no Brasil até que ela foi feita, de qual era o número mágico de quilômetros por mês que começaria a valer a pena ter um automóvel próprio na comparação com usar os aplicativos de transporte, Ubers e Cabifys da vida. E o número mágico ficou entre 10 e 15 mil quilômetros por mês. Ou seja, o que essa pesquisa disse é que se você roda menos do que 10 a 15 mil quilômetros por mês, não vale a pena ter um carro próprio. Financeiramente falando, não estou falando do conforto, eu entendo essa parte, mas financeiramente falando, valeria muito mais a pena você usar transporte público, usar o aplicativo, do que ter um carro, basicamente, pelo que eu acabei de falar, essa utilização muito baixa que a gente tem. Então, eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que ter carro, não é isso. Eu só estou dizendo que o automóvel próprio, ele é um grande custo na nossa vida e ele tem um impacto muito grande na nossa trajetória e, consequentemente, ele vai ter um impacto grande na nossa vida, assim como o nosso custo de moradia. Não estou dizendo que todo mundo tem que morar num imóvel super pequeno e se sentir desconfortável, não é isso. O que eu estou dizendo é que, especialmente em relação à casa e ao carro, muitas vezes a gente cai na cilada de ter uma casa, de morar numa casa, de ter um carro que é desproporcional à nossa renda, desproporcional à nossa situação financeira, e isso acaba comprometendo a nossa vida financeira de forma muito intensa, principalmente porque a gente acaba tomando essas decisões aí quando a gente tem 20, 30 anos, e aí a gente sobrecarrega o nosso gasto, fica com uma taxa de poupança muito pequena e faz com que os juros compostos trabalhem contra nós, especialmente se para isso a gente usa endividamento, ou seja, é pior ainda, para ter uma casa ou um carro que são desproporcionais ao nosso estilo, à nossa renda, a gente se endivida, é pior ainda, porque aí tem o custo do endividamento dos juros que a gente está pagando. Então, o que eu quero é abrir a mente de vocês. Não estou dizendo que é isso que todo mundo tem que fazer. Eu só quero dizer que essas são detalhes da nossa vida que muitas vezes eles estão no automático. Ou seja, vamos dizer assim que a sociedade espera que a gente viva a vida dessa forma. E talvez existam formas diferentes. Então, questionem isso, fiquem abertos, pensem, façam as contas e, eventualmente, vocês vão chegar numa conclusão de que talvez existem caminhos diferentes. Muito bem, vamos passar para a próxima aqui. A gente já está chegando perto do final. Estamos dentro do tempo ainda. Então, logo depois dessa planilha aqui, eu vou mostrar a minha planilha de Excel que eu utilizo para fazer o meu controle. Então, é uma planilha em Excel, como eu falei, existem muitas outras formas, mas o básico é que você tem que ter um controle, alguma forma de controle da sua renda e da sua despesa. Não tem como escapar disso. Porque se você não tem, 99% das vezes, você vai estar descontrolado em relação à sua despesa. Não tem como escapar disso. Se você não vê o que está acontecendo, é muito fácil que você acabe gastando muito mais do que você deveria ou mais do que você ganha, simplesmente porque você não tem controle. Então, ter algum sistema onde você dedique algum tempo para registrar a sua renda e a sua despesa e faça isso de forma sistemática e consistente é o básico para que você possa, como eu escrevi aqui, assumir as rédeas da sua vida financeira. Então, como eu comentei com vocês, existem diversas ferramentas disponíveis, pode ser uma planilha eletrônica, como a que eu vou mostrar para vocês, pode ser um app, um software de finanças pessoais, que são versões um pouco mais modernas, ou na pior das hipóteses, não tem problema nenhum se for no papel e na caneta. Vai dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que gastar mais tempo para fazer o sistema funcionar, mas a informação vai chegar aonde tem que chegar, que é o que realmente interessa. Então,
se você não tem, e de novo, a estatística mostra que em torno de 70% das famílias não tem nenhum tipo de controle, de ferramenta de controle dos seus gastos. Se você não tem, por favor, pense nisso. Lembre que isso é um dos componentes básicos da saúde financeira. Então, o princípio básico do que eu vou mostrar para vocês, e é o que eu venho usando há bastante tempo, é que você vai ter todo mês, ou todo período, você vai ter duas informações. Você vai ter um orçamento e você vai ter o realizado. De novo, esse é um princípio básico que qualquer empresa tem, ou pelo menos deveria ter. Ou seja, uma projeção dos gastos, das receitas e dos gastos, e um realizado através da contabilidade. A grande maioria das empresas faz, por algum motivo nós, na vida pessoal, muito poucos de nós têm a disciplina de fazer isso. Então, o que eu defendo aqui é que você, antes do início do mês, vamos dizer agora, antes do início de junho, você sente na planilha, ou de novo, em qualquer ferramenta que você quiser, e você projete o mês de junho. Ou seja, antes de acontecer, você vai projetar a sua expectativa de renda e a sua expectativa de receita por categorias. E depois, ao longo do mês, ou no final do mês, você vai fazer um segundo movimento, que é você vai contabilizar e você vai ter a informação do realizado, e aí você vai poder confrontar o que foi orçado e o que foi realizado, ou seja, o orçamento e a realidade. A função do orçamento, a função de você fazer uma projeção, é que ele vai permitir a você visualizar a sua situação. Você vai ver uma foto da sua situação financeira antes de acontecer. Porque se você faz apenas o realizado, se você apenas faz a contabilidade dos seus gastos após o mês terminar, já é tarde, já aconteceu, não tem mais muito que você possa fazer. Você pode tentar corrigir para o próximo mês, mas já aconteceu. Então, o orçamento ele te dá a possibilidade de projetar a sua vida financeira naquele período, antes de acontecer, e aí ali você já pode fazer já pode tomar algumas ações, e também, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de manter os seus gastos sob controle, o orçamento é como se fosse um limite, assim, entendeu? É como se fosse uma corda que ficasse ali te segurando. Porque no momento que você coloca lá no papel, ou na planilha, ou no software, para a grande maioria das pessoas meio que vira um compromisso. Então, você vê aquele número e, teoricamente, eu espero pelo menos, você vai fazer o possível para que você mantenha aquele número ao longo. Então, essa planilha que vocês vão ver agora, ela vai ter, todos os meses, ela vai ter duas colunas. Ela vai ter a coluna do orçamento e ela vai ter a coluna do realizado. Talvez, depois de muitos meses ou de muitos anos, talvez você possa abrir mão da parte do orçamento e fazer apenas o realizado, se você sentir que você já está maduro o suficiente. Mas, como início, se isso aqui é uma novidade, se você está perdido, se você está com um descontrole sobre os seus gastos, eu realmente sugiro que você faça esse orçamento. Então, vamos passar aqui para a próxima e deixa eu passar a tela aqui. Muito bem, o que eu vou fazer agora, então, é mudar a tela. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se é algo. Okay, alguns comentários, nada de urgente, pensei que pudesse ser alguma coisa com som ou algo assim. Deixa então aqui eu mudar a tela e agora eu assumo que vocês já estão vendo, então, a tão aguardada planilha famosíssima, que é, com algumas modificações, o que eu utilizo para controlar os meus gastos. Então, um detalhe em relação a isso, nós não vamos ir muito a fundo no funcionamento da planilha pelo seguinte, porque eu gravei um tutorial de mais ou menos 21 minutos, que já está disponível para vocês no meu canal do YouTube, onde eu vou passo a passo de como preencher essa planilha e de como fazer ela funcionar. Então aqui eu vou dar uma geral para vocês, vocês darem uma olhada por cima, e eu sugiro então que depois vocês vão para o canal do YouTube e vocês deem uma olhada no tutorial, de preferência já com a planilha baixada no computador de vocês, e aí vocês podem ir assistindo o tutorial e já ir brincando com a planilha. Quem está acostumado com Excel, isso aqui é um
é uma coisa fácil, não tem mistério nenhum. Para quem não está acostumado com Excel, talvez, né, você vai ter um pouquinho de trabalho para começar a operar. Mas o que é bom nessa planilha é que todas as fórmulas elas estão bloqueadas, elas estão protegidas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma fórmula e se eu tentar fazer alguma coisa em cima dessa fórmula, acidentalmente, não vai aceitar. Eu posso preencher todos os campos que eu quiser, que estão em branco, mas quando eu tiver uma fórmula, ela vai estar bloqueada. Tá? Então, você não corre o risco de acidentalmente mexer numa fórmula e isso dá maior confusão. A gente sabe que às vezes isso pode acontecer e não é uma coisa muito legal e divertida. Então, eu lancei alguns números aqui, apenas para... Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Não está aparecendo a planilha. Muito bem. Já estamos resolvendo essa situação. Acho que agora está aparecendo, certo? Ok, eu tinha esquecido de dar um compartilhamento da tela, problemas técnicos. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão entender como são essas coisas. Então, resumidamente, tá, voltando aqui para a planilha, a gente tem aqui na parte de cima, a gente tem as receitas, então ali a gente tem todas as receitas, que é o salário líquido, bônus, pensão, horas extras, etc. Cada um tem a sua realidade, vocês podem mudar aqui como vocês quiserem. Logo abaixo disso a gente tem a parte de investimentos, ou seja, aquilo que você que vai sair, digamos assim, da sua conta corrente e vai ser destinado aos investimentos, tem ali algumas categorias. Tá? E aqui mais para baixo, então, a gente começa com as despesas. Eu classifico as nossas despesas em 4 categorias. Eu classifico como as despesas de necessidades básicas, que são a habitação, transporte, alimentação, saúde e algumas outras. Lembram que eu falei para vocês que habitação, transporte e alimentação, sem dúvida, na grande maioria das famílias vão ser as 3 maiores. Então, por isso que tem um destaque aqui. E aí, seguindo, a gente tem despesas de educação, a gente tem despesas de lazer e entretenimento, e a gente tem uma parte que eu acho importante, que são as despesas de doação e caridade. Acho muito importante que a gente, à medida que vá tendo sucesso na vida, a gente, de uma forma ou de outra, comece a fazer voltar para a sociedade. Essas categorias são totalmente flexíveis, vocês podem mudar como vocês quiserem. E aí a gente vai chegar, então, lá no final, numa situação de... por algum motivo, eu vou alterar aqui os números, porque por algum motivo eles mudaram. Então, assim, o que é importante aqui para vocês, como eu comentei, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, nesse lado eu tenho o projetado, né? Ou seja, o que eu fiz antes do mês de janeiro, nesse caso aqui, começar. Então, eu projetei o mês de janeiro e, ao longo do mês, ou ao final do mês, eu vou colocar o realizado, ou seja, eu vou buscar em todas as minhas despesas e receitas, no meu extrato bancário, nas minhas despesas do cartão de crédito, enfim, eu vou buscar lá, então, a informação onde eu vou lançar todas as despesas categorizadas, né? Ou seja, eu não apenas estou lançando as despesas de forma aleatória, mas eu estou categorizando, porque isso vai fazer com que eu tenha algumas informações que eu posso usar para analisar. Então, por exemplo, aqui imediatamente a gente já pode ver quanto que eu investi em relação à minha receita. Todas as categorias aqui, elas estão em relação à receita líquida, porque essa é a forma que eu gosto de enxergar o que está acontecendo. Eu quero saber quanto eu estou gastando em relação à minha renda, quanto eu estou investindo em relação à minha renda, porque como a gente comentou várias vezes ao longo da apresentação de hoje, a minha vida ela tem que, ou ela deveria pelo menos, a minha vida financeira deveria se organizar a partir da minha renda. Ou seja, a minha renda é a referência que eu tenho para todo o resto que deveria acontecer. Então, vocês podem ver aqui que essa planilha, ela me dá uma informação de que a soma das minhas despesas básicas, né, que são aquelas despesas fundamentais para a nossa sobrevivência, nesse caso aqui, ela está representando 46% da minha receita. Ou seja, de cada R$100 que eu ganho, em torno de R$46 estão sendo destinados a essas despesas básicas. E aí depois educação, 6%, lazer, 5% e tal, e eu tenho uma totalização de tudo isso. Então, aqui
nesse ponto, nessa célula que eu estou mostrando para vocês, é talvez o ponto mais importante dessa planilha, é a taxa de poupança. Ou seja, que nesses números que eu fui jogando aleatoriamente aqui, a diferença entre a receita ou a renda e a despesa, ela foi de aproximadamente R$8.000, o que dá uma taxa de poupança de 40%. Para quem está chegando pela primeira vez no Excel, tudo isso é calculado automaticamente, tá? Você só tem que lançar os itens lá de despesa e receita, e tudo isso vai ser calculado automaticamente, incluindo aqui para o lado direito mês a mês. Então, não tem mistério, isso vai acontecer automaticamente. Então, nesse caso hipotético aqui, a gente está vendo uma pessoa, né, que está conseguindo atingir uma taxa de poupança de 40%, ou seja, de cada R$100 de renda, essa pessoa está conseguindo guardar para investir, guardar para a sua independência financeira 40, que evidentemente é um número excelente. Existem algumas outras categorias aqui que também servem para análise. A gente pode ver o que é renda ativa, o que é renda passiva. Nesse caso aqui eu não lancei nada de renda passiva. A gente pode ver individualizadamente o quanto que habitação, transporte e alimentação estão representando. Neste caso aqui, a habitação é 11%, o transporte é 3% e a alimentação é 5% da receita. Então isso dá um total de 19%. Então vocês vejam que uma grande parte da despesa está indo para essas três categorias. E aí aqui no final, isso lá no tutorial eu mostro para vocês com mais detalhes, mas de nada vai adiantar essa planilha se eu não tiver certeza que eu lancei tudo que eu tinha que lançar de forma correta. Então tem um componentezinho de contabilidade aqui que é uma conferência. Tá? Então, de novo, eu explico isso com detalhes lá no tutorial, mas só para vocês saberem aqui que se vocês lançarem alguma coisa errada, lançar algo a mais ou esquecer de lançar alguma coisa, a planilha automaticamente vai dizer para vocês que tem um erro e eles vão ter que procurar. Então, ela é bastante segura, digamos assim, do ponto de vista da informação. Então, de novo, pela minha experiência pessoal, quais são os resultados que essa planilha nos traz? Ela nos traz uma visualização, a gente começa a ver o que está acontecendo, e no momento que a gente começa a ter informação, a gente começa a poder agir. Se a gente não tem informação, a gente não tem como agir, não tem como corrigir. Então, essa planilha, ela dá essa possibilidade da gente ter essa visualização. Ela dá algumas informações, vamos dizer que estratégicas, digamos assim, que vocês podem fazer análises em quanto que cada categoria de despesa está representando. Ela traz a taxa de poupança, que é fundamental, né, dentro dessa filosofia de independência financeira e de saúde financeira. Então, ela traz tudo o que você precisa. Agora, eu não vou mentir para vocês e dizer, não, isso aqui é super fácil e vocês vão precisar de 10 minutos por mês para fazer isso aqui funcionar. Não é assim. No início vai ser um pouco mais difícil, à medida que vocês ficam mais familiarizados com o funcionamento e com a mecânica, vai ficando um pouco mais fácil, mas nunca vai ser 5 minutos. Vocês vão ter que dedicar uma quantidade de tempo e uma quantidade de energia para fazer isso funcionar. E lembrando, isso aqui apenas são informações que você está lançando baseado na coleta que você faz. Então, você vai ter que montar um sistema, e cada um tem o seu, de ter como ver as suas despesas, né? Ter como conseguir ter alguma forma de acompanhamento das suas despesas para que você possa colocá-las aqui. Mas, de novo, eu acredito que é um tempo extremamente válido, é uma energia extremamente bem gasta, bem investida, porque, de novo, principalmente se você está com dificuldade, se você está atrapalhado, se você está com uma taxa de poupança muito pequena, isso aqui tem o potencial de mudar a sua situação, de modo que você vai ficar numa situação melhor. Então, de novo, essa é a planilha, vocês vão receber essa planilha por e-mail. Se vocês forem aqui para cima no chat, eu acredito que todos vocês conseguem visualizar um link onde aqueles que estão um pouco mais ansiosos podem já baixar essa planilha automaticamente, ou se não, ela vai para vocês por e-mail na segunda-feira, no máximo até o final da tarde de segunda-feira, ela vai estar no e-mail de vocês. E aí, então, com base nessa planilha, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem assistir o tutorial, que tem uns 20 minutos, 21 minutos mais ou menos, onde eu explico com um pouco mais de detalhes do que eu fiz hoje, como operar essa planilha. Então, a gente está já chegando aqui no final e vocês podem fazer perguntas. Eu vejo que já tem uma pergunta aqui do Luiz.
Agora, se vocês quiserem ir postando perguntas, por favor, sintam-se à vontade, eu vou responder o máximo que eu puder. E aí, então, depois a gente vai começar a fechar essa atividade de hoje. E aí eu também já vou explicar para vocês como vai funcionar as próximas. Então, vamos lá. Pergunta do Luiz Júnior. Deixa eu ler a pergunta. Eu estava conhecendo realizar controle de gastos, organizar a financeira. Tenho conseguido realizar uma taxa de poupança média de 30 a 35 ao mês, o que é ótimo. Hoje eu sou a única fonte da família e considero que estamos desempenhando muito bem. Mas tem alguma dica de como abordar o assunto de uma forma que a esposa também aumente o interesse e se empenhe mais para o aumento da taxa de poupança para que haja um equilíbrio entre o que eu quero, economizar mais, e o que ela quer? Eu vou te dizer, Luiz, que essa pergunta ela toca fundo em mim, porque eu vivo uma situação mais ou menos parecida na minha casa. E na verdade, isso é uma questão bastante importante, né? Porque em termos de família, se toda a família, ou pelo menos os dois chefes da família, os dois parceiros, não estão alinhados, em primeiro lugar que não vai acontecer, e em segundo lugar que vai ser uma fonte constante de conflito. Então, eu acho que o mais importante é que você, em relação à sua esposa, que você consiga trazer ela para esse mundo, que você consiga explicar para ela, que você consiga fazê-la entender, eventualmente fazê-la participar, né, da planilha, que ela consiga ver os números, para que ela esteja mais alinhada. Então, essa participação, ela é fundamental. Esse é um assunto, é uma tarefa que tem que ser feita pelo casal, os dois, porque senão, como eu falei, é muito desgastante, é muito frustrante e é muito suscetível a todo tipo de confronto e de conflito. Qual a fórmula mágica? Não sei. Aí tu é que, evidentemente, conhece a tua esposa melhor para saber qual seria a melhor forma de trazer ela para esse processo. Né? Se é fazer, daqui a pouco, ela fazer a planilha junto, se é explicar para ela, mostrar os números, eu não sei. Eu só sei que eu realmente defendo muito a ideia de que isso é uma tarefa em conjunto da família toda. Né? Quem tem filhos já adolescentes, mesma coisa, ou mesmo crianças. Eu defendo muito, eu acho que eu falei isso na live de 2 semanas atrás. Eu realmente acho que dinheiro é um assunto que tem que ser discutido na família. E talvez alguns de vocês, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, crescemos em famílias onde dinheiro era uma coisa meio que um tabu, e não é culpa dos nossos pais, porque provavelmente os pais deles também agiram com eles dessa forma. E eu acho que não, eu acho que dinheiro é um assunto de família que tem que ser discutido na mesa de jantar, de forma mais clara, de forma mais transparente possível, e em relação às crianças, quanto mais cedo possível. Eu e a minha mulher, nos últimos tempos, nossos filhos têm 6 e 9 anos, nós temos conversado sobre a questão de dar ou não dar mesada para eles, eu tenho pesquisado bastante esse assunto, e não existe consenso, mas quando começa a ler o que os especialistas, digamos assim, falam sobre esse assunto, a gente vê uma grande maioria deles dizendo que sim, que as crianças têm que ter algum tipo de mesada, porque quanto antes elas começarem a ter noção, né, de como operar com dinheiro, menor é a chance delas de, eventualmente, não conseguirem administrar o dinheiro. De novo, no fim das contas, tudo volta porque a gente fala. A educação financeira é uma coisa fundamental, a gente não aprende em casa, a gente não aprende na escola, a gente chega à vida adulta completamente despreparado para lidar com dinheiro, e isso é um ciclo que a gente tem que mudar, que a gente tem a oportunidade de mudar. Muito bem, alguma outra pergunta? Podem postar ainda se quiserem, caso contrário eu vou voltar para essa tela aqui. Deixa eu minimizar. Tivemos alguns comentários. O Alex está dizendo que é importante o casal estar sempre junto. O Flávio disse que eu consegui, não é bem assim, Flávio, não é tão pacífico quanto parece. Acho que a Aline evoluiu muito nos últimos anos, ela está cada vez mais consciente. Acho que ela, de um modo geral, nunca foi assim uma pessoa de hábitos de consumo fora de controle, mas ela tem evoluído muito nesse aspecto, e a gente tem
ficado mais sintonizado, mas não é 100%, tá bem longe de ser uma situação que não tem conflito. Tem, e conflito faz parte, conflito é uma questão que faz parte da vida. Vamos ver, acho que tem mais uma pergunta. Não. Bom, então, pessoal, a gente está chegando no final. Eu vou apenas maximizar essa tela aqui para fazer o fechamento com vocês. Bom, então, como eu comentei no início, a ideia é uma série de webinars, de aulas ou de lives, onde a gente pudesse focar um pouco mais em áreas específicas. Então, foi o que a gente fez hoje. Hoje a gente focou nessa questão de controle de gastos, algumas questões realmente de mindset em relação ao nosso estilo de vida e de que realmente o nosso estilo de vida ele tem que ser proporcional à nossa renda e não o contrário, isso é fundamental. Taxa de poupança. E aí agora no final, então, eu dividi com vocês uma ferramenta que eu uso que eu acho que é uma ferramenta válida para fazer esse controle. Usem a que vocês quiserem, é indiferente, mas tenham algum tipo de controle, isso é fundamental. Então, daqui a 2 semanas nós vamos fazer o módulo 2, é uma sexta-feira também, às 20 horas, mesmo horário, e aí a gente vai focar na questão dos investimentos. Tá? Então, provavelmente aquela pessoa que já está num estágio em que tem uma taxa de poupança, está sobrando dinheiro, já está começando a construir investimento, já fez um fundo de emergência, então, agora o que eu faço? Como é que eu invisto? E esse é um módulo extremamente importante, porque um detalhe que eu acabei esquecendo de falar para vocês no início é que a minha proposta aqui é não apenas gerar esse conteúdo de forma gratuita, mas também de forma independente. Independente significa que eu não sou ligado a nenhum banco, a nenhuma corretora, a nenhuma instituição financeira. Não estou tentando vender nenhum tipo de produto financeiro para vocês. Então, isso é uma posição que me dá a independência, né, de não ter nenhum tipo de conflito de interesse, de dizer para vocês o que eu acho que é melhor, né, para vocês em termos de investimento. Que estratégias eu acho mais adequadas. E no fim das contas, a gente tem que entender que, principalmente para quem está começando, né, a procurar instrumentos de investimento e começa a se deparar com todas essas siglas e letras, e CDBs, e LCAs, e não sei o quê, naturalmente uma grande parte das pessoas fala assim, isso não é para mim, não dá, eu não vou entender nunca. E aí o que aquela pessoa acaba fazendo? Vai no banco, vai na corretora e segue cegamente o conselho do seu gerente, do seu analista de investimentos na corretora. E a grande maioria das vezes é um conselho que é muito bom para a instituição, ou seja, você vai acabar pagando taxas extremamente elevadas, vai sacrificar uma parte da sua remuneração e não vai ser tão bom para você. Então, essa aula aqui é extremamente importante para dar aquela noção geral para você de todos, ou não de todos, mas de uma boa parte, né, dos instrumentos de investimento básico que existem disponíveis no mercado. Então vai ser daqui a 2 semanas, mais uma vez, o que eu peço para vocês é divulguem o máximo possível, se vocês conhecem pessoas que possam ter interesse, vamos tentar ampliar ao máximo possível a nossa audiência para poder levar essa mensagem para mais pessoas e poder educar mais pessoas. Então vai ser no dia 22 de maio, daqui a 2 semanas, o procedimento de inscrição é exatamente o mesmo, é o mesmo link. Vocês clicando no link vai dar na página do Independência Financeira, onde estão ali os 3 módulos, e vocês clicam no módulo específico 2, e aí então eu espero vocês todos daqui a 2 semanas. Daqui a 4 semanas, lá no mês de junho, então, a gente vai fazer o fechamento dessa série, que é quando a gente começa a ligar uma coisa na outra. A gente vai usar os ensinamentos lá da live de 3 semanas atrás, com os de hoje, com daqui a 2 semanas, e aí a gente vai começar a falar de como montar um portfólio de investimentos visando a geração de renda passiva e visando a independência financeira. Então isso é daqui a 4 semanas, mesma coisa, divulguem para quem vocês puderem, e a gente vai estar fazendo isso. Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, antes da gente encerrar. A planilha continua na tela e eu pequeno. Muito bem. Ok? Então, só para resumir tudo isso que a gente falou, apenas algumas questões administrativas, digamos assim. Na segunda-feira, até o final da tarde, vai um e-mail para todos vocês. É muito importante que vocês lembrem de um detalhe. É um e-mail cheio de links
Então, dependendo das configurações de segurança do seu provedor de e-mail, essa mensagem pode cair na sua caixa de spam. Então, dê uma olhada na caixa de spam para que você não perca esse e-mail. Nesse e-mail, vocês vão receber a planilha em Excel, vocês vão receber o link para o tutorial, né, do YouTube, vocês vão receber o link para assistir essa aula que está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada também no meu canal do YouTube. E vocês também vão receber esse arquivo aqui em PowerPoint. Né? Então, como eu falei para vocês, não tem pegadinha, não tem sacanagem. Tudo que a gente trabalhou aqui hoje vai estar disponível para vocês de forma completamente gratuita, sem nenhum tipo de coisa escondida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Me sinto honrado, né, que esse número de pessoas decidiu dedicar o seu tempo à educação financeira, fundamental, é um assunto que eu sou tão apaixonado, e que vocês decidiram dedicar esse tempo a mim e ao canal Independência Financeira. E aí, mais uma vez, divulguem a mensagem, espalhem a mensagem o quanto mais possível, vamos fazer essa comunidade crescer mais. Evidentemente, eu não sou o único recurso que existe disponível para que vocês aprendam, então busquem outras informações, tem vários geradores de conteúdo aí excelentes, tem uns que não são tão bons, mas isso é algo que vocês vão perceber, mas tem vários que são muito bons. Façam da busca pela educação financeira uma obsessão no bom sentido, e eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Então, últimos 2 comentários aqui. Muito bem. Obrigado, Alex. E é isso aí, pessoal. De novo, mais uma vez, obrigado. Bom final de semana, feliz Dia das Mães para todos. Mantenham o isolamento social à medida do possível, o máximo que vocês podem, se cuidem. E nos vemos daqui a 2 semanas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Estou sempre à disposição. Valeu? Muito obrigado.